presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. O que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, sua glória ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Deus abençoe. Mais um culto que nós estamos aqui reunidos, cada um na sua casa, cada um aí conectado online, mas conectado no espírito, conectado na alma, conectado nesse relacionamento importante que nós temos hoje, de cultuar ao Senhor. Quero desejar Feliz Dia das Mães para cada mãe que
faz parte desse ministério, cada mãe que está nos assistindo, cada mãe que está levantando agora aqui uma adoração para o Senhor através deste culto racional a Deus. Deus abençoe cada mulher, cada uma dessas mulheres agraciadas, mulheres que são mulheres batalhadoras, mulheres que têm ensinado seus filhos. Então, que Deus abençoe de maneira tremenda. Feliz Dia das Mães. E hoje nós estamos aqui e vamos celebrar este culto com a ceia do Senhor. Espero que você esteja muito alegre e feliz, porque o salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ele sabia que na casa do Senhor havia comunhão, ele sabia que na casa do Senhor havia festa, na casa do Senhor havia adoração, na casa do Senhor havia alegria, a casa do Senhor havia esperança. Então você e eu, e hoje nós podemos celebrar e dizer: me alegrei quando me disseram, vamos celebrar ao Senhor. Vamos celebrar ao Senhor. Então celebre, comece este culto celebrando, comece este culto celebrando, dizendo uma palavra de vida na sua casa, para cada um que está do seu lado. Se você estiver sozinho, mas se você estiver acompanhado por alguém, que o Senhor abençoe, que você possa ser voz profética para essa pessoa da sua casa. Se não está assistindo com você, mas que você possa ser voz profética para cada um deles. Então nós vamos começar este culto orando, agradecendo a Deus por esta semana maravilhosa, agradecendo a Deus porque Ele tem cuidado de nós, agradecendo a Deus porque Ele tem nos amado, Ele tem mostrado quem Ele é, maravilhoso, poderoso. Então, vamos começar esse culto de adoração através de uma oração poderosa. Levante o seu clamor na tua casa, feche os teus olhos, levanta as tuas mãos em adoração ao Pai e declare agora, orando, agradecendo pela vida da tua mãe, agradecendo, se você é mãe, pelos teus filhos, agradecendo pela família. Agradece, nós temos que ter esse coração grato. Pai amado, poderoso Deus, nós queremos neste momento te agradecer, Senhor, porque temos oportunidade de celebrar, de ceiar, de comemorar diante da tua presença. Temos a oportunidade de dizer que só o Senhor é Deus. Temos a oportunidade de dizer que não somos filhos largados, mas somos filhos adotados através de Cristo. Somos filhos amados, somos filhos cuidados por um Pai maravilhoso. Queremos te agradecer, pois o mundo pode estar parecendo estar uma crise, uma loucura muito grande, mas nós estamos em Ti, que está no controle de todas as coisas. Nós agradecemos, ó Pai, agradecemos pela nossa família, agradecemos pelas nossas mães, agradecemos, ó Senhor, cada mãe agradece pelos seus filhos, eu também agradeço pelos meus filhos, ó Pai, agradecemos pela Tua igreja, agradecemos porque, Senhor, nada cala a voz da Tua igreja, Senhor, podemos estar fisicamente fechados aqui, Senhor, mas conectados no reino, conectados no Espírito, conectados na alma, Pai. Então, Senhor, que a nossa adoração suba a Ti. Obrigado, Senhor, porque nós podemos Te adorar, que nós podemos declarar que o Senhor é o nosso Deus, o Deus maravilhoso, o mesmo ontem, hoje e sempre, o Deus que não muda, que não mudou, é o Deus amoroso, é o Deus que já planejou todas as coisas para as nossas vidas. Pai amado, abençoe, Senhor, este culto. Abençoe, Senhor amado, receba a nossa adoração no meio do louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração, Senhor, a nossa entrega no nosso culto racional, no meio da palavra, que haja um mover do Teu Espírito, Senhor. Visita os lares, visita as casas, Senhor, aqueles que estão perdidos, que sejam encontrados, aqueles que estão desanimados, que sejam animados, aqueles que estão alegres, que se alegrem mais no Senhor, que o Senhor venha derramar da Tua glória, Pai, e que a glória do Senhor encha a terra, que a glória do Senhor se manifeste sobre a terra, Senhor, mas que nós possamos entrar com um coração contrito e arrependido diante da Tua presença, porque a ceia fala de reflexão, a ceia fala da gente entrar nesse tempo de reflexão, Pai. O que tem nos atormentado, o que nos tem afastado de Ti, nos perdoa as nossas falhas,
Nos perdoa aquilo que tem feito separação entre nós e o Senhor. Nos perdoe, Senhor. Perdoe a tua igreja. Perdoe, Senhor, a mágoa de coração. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoe as nossas falhas, ó Pai. Perdoe a tua igreja. Manifesta o teu poder. Que o teu mover do teu Espírito seja visitado, seja transbordado em cada casa, em cada vida, em cada casa espiritual do Senhor, que somos nós o templo do Espírito. Que o seu mover do teu Espírito flua, Senhor, durante o louvor, flua, Senhor, durante a palavra, flua, Deus, durante todos os atos proféticos que vamos fazer neste lugar. E cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso que nós oramos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Celebre na tua casa. Comece a celebrar. Em nome de Jesus. Comece a celebrar na sua casa, irmão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quem quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei do Rei. Oh, 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 oh. Quem treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, 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 Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh. Se alegre, irmão, se alegre, irmão, porque hoje é dia de celebrar aquele que vive e reina, aquele que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto em ti. Oh, oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, 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 grandioso és tu.
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Celebra, irmão, porque aquele que morreu ressuscitou, e sobre ele está toda a nossa promessa, a nossa esperança, a nossa expectativa, e é sobre ele que nós devemos nos alegrar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. E que você possa se alegrar nesse dia, porque ainda que nós estejamos distantes dos nossos familiares, ainda que hoje seja uma data que representa uma comemoração especial para nossas famílias, creia, irmão, que esse tempo de tribulação é momento de nós podermos exaltar e adorar nosso Pai, amém? Porque é Ele que concedeu tudo aquilo que nós precisamos. E hoje é uma data que nós devemos celebrar e cantar para aquele que entregou tudo para nós, tudo por nós. Deixou o céu para me encontrar. Aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu
Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. E é na cruz que Deus provou o verdadeiro amor por nós. E foi na cruz que Ele morreu para que nós fôssemos verdadeiramente livres. E a cruz representa aquilo que nós merecíamos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alumbra em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegra sua luz. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre as pisaduras e sobre todos os ferimentos e sobre tudo aquilo que Ele levou, hoje nós podemos declarar que nós somos verdadeiramente livres. E essa liberdade, ela não vem somente do reino espiritual, mas ela também vai nos atingir no reino emocional e físico. Irmãos, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir
a palavra de Deus. E ela também diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Ela também diz que sobre nós estarão sujeitos todos os principados e potestades. Então, nesse momento, irmão, eu quero declarar uma palavra de cura, uma palavra de libertação para você, através do nome de Jesus, através do nome de Jesus, que levou todas as nossas pisaduras, todas as nossas enfermidades. Então você vai cantar como um sinal profético, e vai crer assim como Pedro creu, que ele poderia andar sobre as águas. Hoje nós cremos e vamos ver o sobrenatural, e vamos declarar que nós seremos curados de todas as enfermidades. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. E o Pai disse que sobre o Filho estaria todas as coisas. E o Filho disse: Pai, tudo me é dado para glorificar o Teu nome. E eu creio que essa glória está sobre nossas vidas. Não para nós exaltarmos a nós mesmos, mas para nós cumprirmos o propósito para o qual nascemos, que é glorificar o Pai. Então, se você está enfermo, se você está doente, saiba que você será curado, para você glorificar ao Pai. E a geografia onde você está vai ver essa enfermidade sendo curada, e haverá glória ao Pai. E nós exaltaremos e engrandeceremos o nome do Filho, porque o Filho deseja louvar e engrandecer ao Pai. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Espírito de Deus habita em cada casa, habita em cada pessoa aflita, que Ele possa se alegrar nesse momento de tribulação. Que Ele não se preocupe com o que há de vir amanhã, mas Ele possa reconhecer que o Senhor é Deus, que o sustento virá de Ti, Pai. Pai, eu também peço, Senhor, a Sua palavra diz que nós poderíamos fazer coisas maiores que Jesus faz, que fez. Que Pedro andou sobre as águas, e Pedro ressuscitou mortos, e Pedro curou o enfermo. E eu creio, Pai, que esta geração verá milagres maiores, Pai. Então, Senhor, traga a Sua cura sobre aqueles que estão enfermos, traga a Sua cura sobre aqueles que estão maus, traga a Sua cura, Senhor, sobre aquele que está ouvindo a Sua palavra, e que Ele possa glorificar o Teu santo nome. Porque cremos, Deus, que as coisas que acontecem aqui, Senhor, elas acontecem, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada. A cruz me libertou,
libertou, a cruz me 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 libertou. Há um episódio na Bíblia que relata que alguns cegos foram ter com Jesus, porque eles queriam ser curados. E aí eles foram curados. Aliás, Jesus disse, vá até o... Eu não lembro exatamente essa passagem, mas Jesus disse para eles irem até um lugar. E aí esses cegos creram. E enquanto eles caminhavam até esse lugar, eles foram curados. Mas apenas um voltou para agradecer Jesus Cristo. Irmãos, a fé, ela é uma ação, ela não é aquilo que nós falamos, mas ela é aquilo que nós fazemos. Se hoje você estava enfermo e foi curado, se hoje você estava se sentindo mal, se hoje você estava triste, se hoje você estava desejando se matar, comece a agradecer ao Pai. Porque é na gratidão que você será curado. É na gratidão que você expressará a sua fé. E é na gratidão que Deus irá realizar o seu milagre. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que tens feito. Estou curado, sarado, e eu vou glorificá-lo. Estou curado, sarado, e eu vou glorificá-lo. Eu estou curado e vou glorificar. E eu sou livre. Eu sou livre pra te adorar. Eu sou livre e eu cantarei, e eu cantarei, e eu declararei todas as bênçãos e milagres que o Senhor tem me feito. Seja a ti toda glória, honra e louvor. Obrigado, meu Pai, tudo que tens feito. Obrigado, meu Pai. E eu creio. Eu creio. Declara, irmãos, quanto você é grato a esse Pai maravilhoso. Maravilhoso é, maravilhoso. E vamos encerrar esse louvor, vamos encerrar essa adoração, declarando o quanto o Senhor é bom. E começa a usar os seus lábios, as palavras que saem do seu coração. Porque Deus procura o verdadeiro adorador que adora em espírito e verdade. Ele não procura pastor, ele não procura músico, ele procura um adorador.
coração honesto e sincero. O coração honesto e sincero. Então aproveite esses últimos momentos dessa canção e declara o quanto você é grato a Ele. Quanto você é grato a Ele. E eu vou terminar aqui contando um testemunho que algumas semanas atrás a minha esposa estava muito preocupada porque ela começou a se sentir mal. E aí nesse momento eu também comecei a murmurar em meus pensamentos: poxa, mas eu não queria que ela trabalhasse, é isso que aconteceu. E ali naquele momento a minha esposa abriu uma mensagem de uma mulher de Deus descrevendo que quando um justo é abençoado, ele abençoa muitos. E ali quando eu vi aquela mensagem, eu lembrei que o Senhor é bom, que eu não teria nada que temer, que Ele me guardaria minha casa, minha família. E naquele momento eu parei de murmurar e agradecer a Deus. E eu sabia que minha esposa não estaria mal, ela não estaria enferma. E alguns momentos depois ela melhorou. E é para a glória de Deus que nós estamos aqui, irmão. Agradeçam a Ele, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. E se você puder, aonde você está, dá uma salva de palma a Ele. Amém. Amém. Após esse momento de adoração a Deus, vamos começar aí a nossa palavra de hoje. E o Rodolfo, nessa parte final aqui do louvor, ele estava falando assim, se você estava se sentindo mal, né? Se você estava tendo algum tipo de problema durante esses dias, se você teve pensamentos ruins, que você começasse a buscar a Deus, né? Que essa situação poderia ser mudada. E isso é uma grande verdade, porque quando, não que ele seja a última solução, mas quando tudo diz que não, ele tem uma sentença diferente para a nossa vida. Quando tudo está dizendo ao contrário, quando tudo está dizendo que vai dar errado, ele tem uma sentença diferente para a nossa vida. Porque o nosso Deus, ele não é baseado em decretos ou sentenças, ele é baseado em promessas, né? Porque tudo aquilo que ele fala há de se cumprir. E como vocês puderam ver aí nos nossos últimos anúncios, nos nossos últimos banners, né? O tema desse mês, o tema do mês de maio, será paz, né? Então, durante esse mês nós estaremos falando sobre a paz que o Senhor tem para as nossas vidas, a paz que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas, né? E o texto base para essa mensagem, né, tá lá em João 14, João capítulo 14, versículo 27. Eu queria que você desse, se você tiver com a sua Bíblia, dê uma lida junto com a gente. Se você não estiver, não tem problema. Acompanhe a leitura conosco. João 14, 27. Jesus diz assim: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. E não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Olha só, Jesus ele estava conversando com seus discípulos ali naquele momento. Ele estava falando sobre a sua ida ao Pai, né? E então ele vai e declara isso para os discípulos: eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês a paz. A minha paz eu darei a vocês. E o mais interessante é que ele continua dizendo assim: e eu não vou dar a paz como o mundo a dá. Essa é a grande chave dessa paz que Jesus está falando aqui. Ele está falando assim: a paz que eu tenho para derramar sobre a vida de vocês não é uma paz comum, não é a paz que o mundo prega, não é essa paz que todos falam. Mais à frente, em Filipenses 4, 7, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, esse texto de Paulo complementa aquilo que Jesus estava dizendo. A minha paz não é como a paz do mundo. Aí vem o apóstolo Paulo em Filipenses 4:7 diz assim, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós pensamos, a paz de Deus excede. Ela guardará a nossa mente e o nosso coração. Eita. O relógio. Esses dois trechos que a gente acabou de ler foram trechos que ficaram martelando na minha mente aí já tem umas 2 semanas, né? Por quê? Porque por um lado Jesus diz que a sua paz não é como o mundo, e depois vem o apóstolo Paulo e diz que a paz de Deus excede todo entendimento, e essa paz é capaz de guardar o nosso coração. Vamos refletir um pouco de como é a paz que o mundo nos ensina, né? Se você for lá no dicionário, se você pesquisar aí no Google o significado da palavra paz, você vai ver que a paz ela está ligada à ausência de conflitos, que a paz ela muitas vezes é considerada o intervalo entre guerras, ou seja, a ausência de problemas, a ausência de violência. O dicionário considera a paz isso. Porém, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz que Jesus quer nos dar, ela é diferente. Ela é a calmaria em meio aos problemas. Ela é a tranquilidade em meio à tempestade. Eu quero que isso fique muito claro, que a paz de Deus não é a ausência de problemas. A paz de Deus é a tranquilidade em meio aos problemas. Talvez você pense assim, então quer dizer que a partir do momento que eu conheço Jesus, que eu busco a Deus, eu ainda vou continuar tendo problemas? Sim. Todos nós passaremos problemas. Todos nós teremos problemas. Cedo ou tarde, todos nós passaremos por uma situação difícil, uma tempestade na nossa vida, e nós achamos que nós não vamos dar conta. Só que é aí que entra a paz de Deus, ela excede o nosso entendimento. Quando você pensa que não vai dar conta, vem a paz de Deus e te diz assim, você vai dar conta sim. Porque esse é o nosso Deus. Esse é a mensagem de toda essa nossa conversa, que está lá em Marcos 4, Marcos capítulo 4, versículo 35. Abra sua Bíblia. Essa passagem aqui muita gente deve conhecer. O título dessa passagem é Jesus acalma uma tempestade. Você vai encontrar esse texto nos outros evangelhos, né? No evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, você vai encontrar essa passagem, mas eu acho que o evangelho de Marcos é o que descreve melhor essa narrativa, é o que conta melhor aquilo que aconteceu naquele momento. Versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor,
diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha essa passagem. A Bíblia diz que, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam sair daquela margem do rio, daquele lugar onde eles estavam, certo? E por que a Bíblia diz que Jesus tomou essa decisão? Se você ler o capítulo todo, você vai ver que Jesus estava ensinando uma grande multidão, né? E a Bíblia diz que era tanta gente ao redor dele que ele entrou num barco para ele não ficar sendo espremido, para ele não ficar sendo apertado pelas pessoas. Então Jesus começou a ensinar as pessoas de um barco, ou seja, ele já estava num barco no momento que ele decidiu mudar de lugar, né? Sair de uma margem e ir para outra. Então ele estava ali ensinando as pessoas através de parábolas, e ao terminar os ensinamentos dele, ele diz para os seus discípulos assim, ó: vamos passar de uma margem para outra. Grave isso. Se você tiver com a sua Bíblia na sua mão, risque essa partezinha onde Jesus diz: vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. O mestre já tinha cantado uma bola aqui, Jesus já tinha deixado uma chave para os seus discípulos e eles não pegaram nesse exato momento que ele falou isso. Então, anote, você vai ver que mais para frente vai fazer sentido. Versículo 37. Olha só, a Bíblia diz que enquanto eles estavam navegando, começou a vir um grande temporal de vento. Ou seja, os ventos começaram a bater muito forte. Eu estava pesquisando essa passagem e em alguns textos originais diz que houve uma espécie de maremoto, né? Não chegou a ser necessariamente o vento, mas houve algum tipo de maremoto naquele lugar. E aquele lugar possivelmente era o Mar da Galileia, né? Onde Jesus e os seus discípulos muitas vezes passaram por ali. Então a Bíblia nos diz que as ondas estavam batendo muito forte contra o barco, a ponto dele começar a se encher de água, e ele estava prestes a afundar. No meio dessa situação tão desesperadora, né, qual é a reação mais comum de alguém? Qual é a reação mais normal de qualquer pessoa normal? É se desesperar também, né? Imagina você lá no meio do barco, você sabendo nadar ou não, você sendo um pescador ou não, você começa a ver o seu barco ser açoitado pelas ondas, começando a encher de água e prestes a afundar. Porque se você cai numa água ali que está conseguindo balançar um barco, virar um barco, você dentro daquela água ali não vai ser nada. Então os discípulos, eles se desesperaram, né? Eles ficaram apavorados, cheios de medo, cheios de angústia, cheios de ansiedade. Mas ali naquele barco, a Bíblia diz que ali naquele barco, na parte de trás daquele barco, havia alguém que não compartilhava o mesmo sentimento dos discípulos, o mesmo sentimento de desespero, o mesmo sentimento de pavor. Ali na parte de trás daquele barco estava Jesus. E a Bíblia declara que Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E a Bíblia ainda faz questão de dizer que ele estava dormindo sobre um travesseiro. Ele não estava dormindo de qualquer jeito. Ele não estava dormindo largado. Ele estava dormindo sobre um travesseiro. Jesus estava literalmente apagado. Esse realmente tinha um sono de pedra. Não tem aquelas pessoas que os outros falam assim: esse tem um sono de pedra, pode cair a casa, pode cair o mundo, os filhos podem botar fogo dentro da casa, que ele não acorda. Jesus estava mostrando que ele tinha um bom sono, que Jesus descansava mesmo. O barco quase virando de cabeça para baixo e ele lá dormindo, bem tranquilão, né? Então a Bíblia faz questão de dizer que Jesus estava confortável, né? Enquanto os discípulos estavam com medo de morrer, né? Naquele momento, em meio àquela tempestade, os discípulos viram que a sua segurança, o seu local seguro, que era o barco, estava perecendo. E eles, por melhores que fossem, né, por mais capazes que fossem, por bons pescadores que eles eram, eles não tinham condições
de mudar aquela situação. Eles não tinham condições de parar aquele barco. No olhar humano deles, né, no olhar natural deles, eles não tinham capacidade. E hoje, infelizmente, nós estamos passando por uma situação parecida. Nós estamos vendo, na nossa época hoje, na nossa geração, nós estamos vivendo um período onde a gente está vendo a nossa segurança em risco. Quando eu falo de segurança, eu falo de saúde e falo de todas as outras áreas para nós termos um bem-estar, né? Para nós podermos viver bem. Nós estamos vendo que tudo está se esvaindo e aos nossos olhos a gente não consegue fazer nada. A gente não tem condição de mudar essa situação aos nossos olhos naturais. É exatamente como aqueles discípulos. Eles estavam vendo ali a possível morte batendo a porta deles e eles não conseguiam mudar aquela situação. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo como esse, onde tudo está em risco, né? Onde existe uma notícia ruim aí fora batendo a porta e deixando muita gente desesperada, deixando muita gente angustiada, deixando muita gente depressiva. Tem pessoas que não estão sabendo o que fazer, não estão sabendo como se comportar, não estão sabendo como lidar. E aqueles que acreditam em Jesus, muitas vezes estão olhando para Jesus e falando assim, cara, Jesus está dormindo. Por que ele não muda essa situação logo? Por que essa história não muda logo? Está tudo acontecendo, está tudo muito ruim. E por que não melhora? Deus não deve estar nos ouvindo. Muitas vezes esse sentimento pode passar no nosso coração. Porque o momento que a gente está vivendo é um momento ruim, a gente não pode dizer que é uma bobagem, que isso não existe, isso existe. É uma situação complicada, é uma situação difícil, mas eu quero te dizer que você não deve perder a sua paz. Independente do que o mundo lá fora está dizendo, não perca a sua paz. Lembra do que eu disse no começo? Que paz não é a ausência de guerra, é a tranquilidade em meio à guerra, é a tranquilidade em meio ao problema. Isso é paz. Jesus disse que queria deixar essa paz para nós ficarmos calmos, para nós ficarmos tranquilos em meio ao problema. E nessa passagem específica, a gente vê a paz de Jesus. Todo mundo achando que ia morrer, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Você fala, não é possível. Ele não se compadeceu da situação dos discípulos. Não é que ele não se compadeceu. Jesus, ele tinha em mente muito bem o que ele estava fazendo. E enquanto Jesus dormia, ele estava fazendo algo extremamente especial. Quando você dorme, o que acontece? Você descansa. Quando você dorme, você relaxa o seu corpo, relaxa a sua mente e repõe as suas energias. Então Jesus ele não estava fazendo algo qualquer, ele estava descansando. E essa necessidade fisiológica do ser humano, né, essa atitude física de Jesus de estar dormindo, representa algo no espiritual, representa que ele estava descansando em Deus, descansando no Pai. Por pior que fosse a situação, ele aprendeu a descansar no Pai. E é isso que ele quer nos ensinar hoje. Então, assim, não quero que você pense que a paz de Cristo, né, quando ela entra no nosso coração, a gente fica dormindo na nossa cama, achando que a situação vai mudar de uma hora para outra. Não é isso. Eu estou dizendo que quando a paz de Cristo entra no seu coração, você pode descansar no Pai, porque você entende que não é você que vai batalhar, Ele vai batalhar por você. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 3:22, Moisés diz para o povo assim, não tenham medo, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem luta por vocês. Nós não precisamos temer, nós precisamos ser pessoas que tomam precauções, pessoas que se cuidam, mas nós não precisamos ter medo. O nosso Senhor luta por nós. Esse é o nosso Deus. Eu quero que você entenda que, por mais ansiosos que a gente fique, a nossa ansiedade não vai melhorar o nosso amanhã.
que por mais medo que a gente tenha, o nosso medo não vai melhorar o nosso hoje. A nossa ansiedade e o nosso medo não vão produzir nada de bom para nós. Aquelas pessoas do barco estavam desesperadas, mas Jesus estava tranquilo. Por quê? Porque aquele que confia no Senhor pode descansar. Hebreus 4:3 diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que creem no Senhor, entram no descanso. Isaías 30:15 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Olha que tremendo isso que está escrito. No descanso está a salvação de vocês. E na tranquilidade está a força de vocês. Por que Isaías diz isso? Porque uma pessoa, quando ela perde a sua tranquilidade, ela não consegue raciocinar direito. Uma pessoa, quando perde a sua tranquilidade, ela não consegue pensar, ela não consegue agir. Ela fica perdida, sem uma direção. Não sei se vocês já passaram por esses momentos de susto, momentos de pânico, momentos de desespero, onde você trava, você não sabe o que fazer. Você perdeu tanta sua tranquilidade que você travou. Você não consegue fazer mais nada. Então Isaías ele está dizendo assim, ó, na tranquilidade está a força de vocês. Não se desesperem, permaneça tranquilo, porque na tranquilidade está a sua força. E no descanso está a sua salvação. Por que ele fala que no descanso está a salvação? Porque quando eu descanso em Deus, Ele trabalha por mim. Quando eu paro de querer fazer as coisas de acordo com a força do meu braço e deixo o Senhor fazer as coisas de acordo com a força dele, a situação muda. O rei Davi ele diz em Salmos que quando ele tentou fazer as coisas do braço dele, na força do braço dele, o braço dele se quebrou. Então, esse texto, ele está dizendo para nós assim, ó, confie no Senhor, descanse no Senhor. Jesus estava dormindo porque ele confiava no Pai. No início desse trecho que a gente acabou de ler, Jesus fala para os discípulos, vamos passar para a outra margem. Jesus já tinha dito aqui que eles iam chegar do outro lado. Jesus tinha uma missão a cumprir lá do outro lado. Se você continua lendo aqui o texto, quando eles chegam lá na outra margem, eles chegam na região dos Gadarenos, onde Jesus liberta muitas pessoas, onde Jesus cura muitas pessoas. Jesus tinha uma missão a cumprir daquele lado. E não importa o que acontecesse no meio do caminho, ele ia chegar do outro lado, porque ele tinha uma missão a cumprir lá. Não importa o que esteja acontecendo no meio do nosso caminho, não se desespere, porque se Deus tem uma promessa para a sua vida, não importa o que aconteça no meio do caminho, você vai chegar nessa promessa, a não ser que você não queira. A única maneira de você não viver as promessas de Deus é você não querendo. Mas se Deus tem um plano para a sua vida, esse plano vai se cumprir. E por que eu disse que Deus, no começo de tudo, eu disse que Deus tem promessas para a nossa vida e elas se cumprem? Porque a Bíblia diz em Isaías que nenhuma palavra sai da boca de Deus vazia. Tudo que ele fala cumpre o seu propósito antes de voltar para ele. Então, se Deus prometeu algo ao nosso respeito, isso vai se cumprir. Nenhuma palavra do Senhor é lançada vazia. Por isso que quando Jesus disse, vamos para o outro lado, essa palavra não ficou vazia. Eles chegaram do outro lado. Quando Deus fala algo em nossa direção, quando Deus tem uma palavra específica para nós, no momento específico, pode ter certeza que essa palavra pode mudar a sua vida, pode mudar o seu destino. Eu aprendi a ter essa paz do Senhor, por mais que as coisas digam que não. Ah, então você está me dizendo que você nunca se desesperar, quem dera.
Cara, tem situações na nossa vida que a gente fica maluco, que a gente fica sem saber o que fazer. Mas quando você para, coloca a cabeça no lugar e descansa no Senhor, você consegue tomar as decisões mais assertivas que você podia tomar. Então Jesus, ele não ficou paranoico, Jesus não ficou desesperado, ele sabia que ele ia chegar do outro lado, ele sabia que independente do que fosse acontecer, ele tinha uma missão do outro lado a cumprir. Então o que a Bíblia diz que ele faz? Os discípulos chegam desesperados, falando: mestre, nós estamos morrendo, você não vai fazer nada. E ele simplesmente levanta e ele faz algo incrível, cara. Ele levanta e fala, e repreende o vento e diz ao mar: se acalme, fique quieto. Olha que louco. A Bíblia diz que ele repreende o vento, ou seja, ele fala com um tom severo, né? Não tem quando, sei lá, uma criança, sua criança, seu filho, seu sobrinho, o que quer que seja, ele está bagunçando e você fala com um tom severo. Não faça isso. Jesus repreendeu o vento. Jesus falou: parou. E a Bíblia diz que Jesus chegou para o mar e falou: calma, baixa a bola aí. E naquele mesmo instante, o vento se acalmou e o mar também. E após acalmar aquela tempestade, Jesus ele chega para os seus discípulos e, num tom muito sério, ele diz aos seus discípulos: por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que Jesus foi tão sério com os seus discípulos? Por que ele falou dessa maneira, né? Por que sois tão medrosos, ainda não tendes fé? Esse ainda quer dizer que Jesus esperava algo daqueles homens. E por que Jesus esperava? Porque aqueles homens já estavam caminhando com Jesus há um pouco de tempo. Esses homens estavam ouvindo, há pouco tempo atrás, Jesus falar sobre a parábola do semeador. O que é a parábola do semeador? Aquele homem que saiu jogando sementes, né? E a última terra, o último solo que Jesus fala, era o solo bom, que é aquele que recebe a sua palavra, né? Aquele que ouve a sua palavra e a recebe, a guarda, a compreende, a pratica. Então Jesus estava ensinando para os seus discípulos sobre ouvir a palavra dele e guardar aquilo no coração. O que ele esperava? Que os discípulos tivessem cumprido a lição de casa. Que no meio daquela tempestade, os discípulos tivessem falado assim: pô, o nosso mestre é um cara que faz tantas coisas, e ele estava nos ensinando que as suas palavras podem ser guardadas no nosso coração e nós podemos fazer grandes coisas também. Ele esperava isso dos discípulos, mas os discípulos ficaram apavorados. Ah, porque eles são os piores discípulos? Não, eles são humanos, eles são normais, como qualquer um de nós que temos medo. Mas aqui nesse momento, nesse dia, Jesus ele nos deu um ensinamento do que é ter paz. E é esse ensinamento eu quero deixar para nós hoje aqui, que nós possamos ter essa paz do Senhor guardada no nosso coração, que nós possamos ter essa paz do Senhor aqui, enraizadas no nosso coração, que quando as tempestades vierem, né, a gente possa realmente descansar em Deus. E para fechar, eu queria ler um texto que fecha tudo isso, né? Filipenses 4, 8 e 9. Filipenses 4, versículo 8. Olha só o que Paulo diz aqui. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se tem alguma virtude,
e há algum louvor, seja isso o que ocupe os pensamentos de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Esse texto de Paulo encerra e complementa tudo aquilo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Jesus estava ensinando aos seus discípulos a guardar a sua palavra em seu coração e não deixar que nenhum tipo de situação arrancasse aquelas palavras, né? Porque Jesus explica vários solos, e um desses solos é o solo com espinhos, né? Que é aquele que sufoca o crescimento da semente. Jesus estava falando, não tenham um coração, não sejam essa terra com espinhos, mas sejam uma terra boa, que ouve a minha palavra, que guarda e que produz frutos. Então o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 8 e 9, ele está dizendo exatamente isso. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitoso, tudo aquilo que vem do alto, que essas coisas ocupem os seus pensamentos. E ele continua, e aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês viram, isso vocês pratiquem. Ou seja, cultive a boa semente, conserve a boa semente. Sabe aquelas palavras de vida que Jesus ensinou? Guarde isso. Sabe todas aquelas palavras de vitória que você ouviu? Guarde isso. Sabe aquelas palavras que Jesus ensinou falando sobre dificuldades? Aprenda com isso. Porque todos nós passaremos por dificuldade. Em João 16:33, nós falamos sobre isso na célula ontem. Jesus ele diz assim, ó, eu estou dizendo isso para que em mim vocês tenham paz. Quando vocês passarem por diversas tribulações, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Ele já nos disse que passaríamos por problemas para que nós não viéssemos a perder a nossa paz. Então, conserve a boa semente dentro de você. Conserve essa palavra de vida. Conserve essa palavra de vitória dentro de você. Porque Paulo diz aqui no finalzinho do versículo 9, fazendo isso, o Deus de paz estará com vocês. Quem é esse Deus de paz? É o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vem nos socorrer, né? Em Salmos, o rei Davi diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele estava olhando para cima, para as montanhas, aonde fica o Deus Todo-Poderoso, né? O El Shaddai. Ali naquela montanha era onde ele iria encontrar o Deus Todo-Poderoso que resolveria os seus problemas. Então, na hora que a coisa estiver complicada, leve seus olhos para o alto. Eleve os seus pensamentos ao alto. E o Deus de paz guardará vocês. E essa paz, que excede todo entendimento, conservará o seu coração e a sua mente. Amém? Eu queria nesse momento orar para que nós pudéssemos encerrar esse período da palavra, né, e dar continuidade ao nosso culto. Se você estiver aí na sua casa, onde você estiver, com o seu celular, com o seu computador, sua TV, se você puder, feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor e louvamos o seu nome por essa palavra, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor tem ensinado a cada um de nós. Senhor, Pai, como foi dito aqui durante este louvor, nós sabemos que as situações não são fáceis e sabemos que durante esse período muitos pensamentos ruins podem ter permeado a mente dos seus filhos, mas eu te peço, Senhor, que cada coração que recebeu essa palavra aqui hoje, Pai, que cada coração possa ser preenchido com a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento, essa paz que guarda a nossa mente, essa paz que guarda o nosso coração. Ó Pai, que no nome de Jesus nós possamos ter essa decisão de aprender com Jesus, de sermos como Jesus, de termos esse sentimento, de podermos descansar no Pai. Senhor, que no nome de Jesus
nesse dia de hoje, Pai, nós possamos entender que o Senhor, a sua palavra diz que o Senhor cuida de nós, então que nós possamos descansar em Ti, Senhor. A Tua palavra diz que aquele que habita no Teu esconderijo, esse estará seguro. Então que nós possamos correr para os Teus braços, ó Pai, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, nos achegar a Ti. Pai, se há neste lugar aqui, Pai, guarde cada família que está nos ouvindo aqui neste dia de hoje, que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor traga tranquilidade, que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga a sua proteção, Pai, e que no nome de Jesus, quando vierem as tempestades, tentando nos abalar, tentando nos abater, tentando nos destruir, que nós possamos confiar em Ti, ó Pai, que nós possamos usar dessa autoridade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para que nós possamos dizer aos problemas: não, você não vai me vencer, porque eu tenho um Deus que é maior, porque eu tenho um Deus que é mais forte, e assim como está escrito em Lucas, eu tenho um Deus que pode fazer o impossível, Pai, porque quando eu não tenho mais forças, quando eu não tenho mais direção, quando eu não tenho mais como resolver essa situação, a Tua palavra diz que o Senhor vem e entra com a sua provisão, Pai. Então que nós possamos viver a Tua provisão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tira todo medo, tira toda ansiedade, tira toda culpa, ô Senhor, tira toda depressão, Pai, nos dê a sabedoria para que nós possamos nos precaver, nos dê a sabedoria para que nós possamos, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. É o que eu te peço e oro neste dia, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Nesse momento, se você ainda não tinha tido um relacionamento com Jesus, que você hoje, se você sentir no seu coração, abra o seu coração para Jesus. Quando a gente acabar esse culto, vá ao seu quarto, onde você quiser, procure um lugar reservado e fala: Jesus, eu quero realmente ter um encontro contigo. Eu quero estar próximo de ti. Eu quero ser íntimo do Senhor. Amém? Nesse momento nós vamos dar continuidade. O Rodolfo estará ministrando para nós as ofertas. Vem cá, Lovera. Amém, irmãos? Glória a Deus. Era para minha esposa estar aqui se ministrando, tá? E hoje a gente estava conversando. Eu não vim preparado para uma palavra de oferta, mas era para ela estar ministrando aqui, mas enfim, aconteceu de eu estar ministrando e eu fiquei ali pensando, né, no começo do culto, o que eu vou ministrar, né? E ao longo do louvor, né, eu estava ministrando gratidão, porque é alguma coisa, é algo que a gente tem vivido, né, nesse tempo aqui, porque eu considero que eu e minha casa somos muito privilegiados nesse momento, né? A gente, lógico, tem tomado todos os cuidados, né? A gente não tem dado margem, mas em tudo aquilo que vem acontecendo, a gente vem olhando que muitas famílias estão aflitas, muitas famílias estão passando por dificuldades, e em cada momento da nossa vida vem uma palavra para nos dar conforto, uma palavra para nos dar calma, uma palavra para nos dar direção, né? E eu tenho gostado muito de ler salmos, né? Eu oro ao meio-dia, todos os dias, e nessa oração eu indico a ler salmos, porque eu quero ter ali um momento de louvor com o Pai, né? Um momento de adoração, e nada melhor do que ler salmos, e salmos ele é maravilhoso, né? E no salmo retrata o sustento, a provisão de que Davi ele naquele momento estava, né? E muitas vezes a gente olha para esse salmo,
achando que Deus vai nos dar a provisão financeira, mas não é bem isso que esse salmo está falando, né? Vamos dar uma lida nele, se você puder abrir, né? Salmo 23, celebrando a palavra, né? Glória a Deus, aleluia, né? Começar a partir do versículo 1. Pastor, nada me faltará. Ele me faz pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que delícia a gente poder ler esse salmo, né? E se a gente perde toda a beleza, toda a maravilha que esse salmo declara, né? Se você der uma pesquisa no Google rápido, você vai ver que existem algumas teses de que esse salmo foi escrito enquanto Davi estava cercado por inimigos dentro de um oásis, né? Então isso daí já desconstrói tudo de que ali o salmista estava orando por visão financeira. Na verdade, o salmista ali, ele estava orando pelo cuidado. Reparem que quem escreveu foi Davi. E Davi, quando ele morava com os pais deles, ele era pastor de ovelhas, né? E como pastor, ele até descreve lá no livro de Samuel e lá no livro dos Reis, que ele como pastor, ele protegia as ovelhas. E ele chegou até a matar um urso e um leão nessa proteção. Então reparem na gratidão do salmista, falando que em todas as dificuldades, em tudo que ele passaria, existiria alguém cuidando dele, existiria alguém ali para dar direção, para cuidar dele em situações difíceis, situações de dificuldade, né? E mesmo em momentos de alegria, Davi também era um homem que louvava a Deus. Então, se você pegar outros salmos, você vai ver quão maravilhoso é quando ele louva. Ele é muito bom, né? E é por isso que nesse momento a gente tem que lembrar que em sinal de gratidão, a gente tem todos aqueles preceitos de dízimo, ofertas e primícias, né? Que são coisas que nasceram muito antes de vir a lei. Abraão dizimou praticamente 400 anos, eu não sei mais ou menos, mas eu imagino que ali, se for fazer o cálculo, ele dizimou 400 anos antes de Moisés escrever a lei e antes de entrar o dízimo na lei, né? O dízimo, ele não é um requisito de lei, ele é um requisito de gratidão a Deus. Porque quando nós cremos naquilo que o Senhor nos faz, quando nós cremos que, primeiramente, Jesus morreu pela minha vida, por tudo aquilo que eu fiz de ruim e por aquilo que eu ainda vou fazer de ruim, é maravilhoso a gente saber que Deus ele é bom e como um sinal de gratidão, a gente poder declarar através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas primícias, que nós somos gratos a eles, né? Existem muitos estudos que mostram, né, que falam que Jesus é a graça, né? E eu prefiro o estudo que mostra que a graça ela já existia antes de Jesus, né? Se você for ver como que Abraão foi pai de multidões, né? Como que Jacó, né? Como que José, né? Então, se a gente olhar isso, né? Olhar tudo antes que veio da lei e até mesmo Adão, antes de pecar, o que ele tinha, o que ele podia ter, a maravilha que ele teria, né, se ele permanecesse e se ele nunca tivesse pecado, imagine a maravilha que nós teríamos, né? Então, nesse momento, irmãos, eu gostaria que vocês pudessem lembrar de tudo aquilo que Deus fez para vocês, de tudo aquilo que Deus já colocou na sua vida, né? Da sua família, de todas as vezes que Ele te sustentou, de todas as vezes que Ele te guardou, de tudo aquilo que Ele fez e imagine ainda tudo aquilo que Ele fará.
Então esse é o momento, irmãos, de colocar a nossa gratidão em prática. A gratidão também é um sinal de fé, porque se eu acredito que o Deus é bom, se eu acredito que meu Deus é maravilhoso, então um sinal é poder entregar aquilo que eu tenho, aquilo que eu trabalhei, aquilo que o Senhor me concedeu de volta a Ele. Amém, irmãos? Então, vocês vão ter aí a oportunidade de ter aí a conta da igreja, né? Vocês vão receber aí depois os dados. Nós também podemos fazer por boleto. Então, se você não quer fazer a transferência, você quer pedir um boleto, você pode acionar os pastores, eles podem gerar um boleto no qual você pode pagar, né? E você pode exercitar a sua fé nesse momento. Então, eu gostaria de orar por vocês, né? Orar por cada situação que vocês necessitam, né? Sabendo que a gente pode pedir ao Pai, né? A gente pode nos apresentar ao Pai, né? Malaquias diz que a gente pode provar a Deus, né? Mas a gente só pode provar a Deus quando nós somos gratos e honestos naquilo que Ele nos tem dado, né? Se eu tenho uma situação e eu sou realmente fiel, posso provar a Deus, né? Então, como gratidão, eu acho não, né? Eu tenho certeza que essa prova a Deus também é um sinal de gratidão, de você reconhecer que você é filho, de você saber que você pode apresentar tudo aquilo ao seu Pai, né? E confiar nele. E saber que Ele te dará o sustento, que Ele te dará o alimento, que Ele te dará aquilo que você necessitar. Amém, irmãos? Então, se você puder, aonde você estiver, feche os seus olhos. E creia que Ele dará aquilo que você precisa. Pai amado e Deus querido, neste momento, Pai, nós viemos em comunhão, nós viemos aqui, Senhor, juntos, Pai, em uma unidade, Senhor, como filhos, Pai, porque cremos que Jesus Cristo veio, Senhor, cremos que Jesus Cristo morreu por nossas vidas e ressuscitou, Pai. Nós cremos, Pai, nós declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, Pai. E como um sinal de gratidão, Pai, nós devemos colocar aqui, Senhor, nossos dízimos, nossas primícias, nossas ofertas, Pai. E nós, Senhor, temos aqui, Senhor, sim, muitas preocupações, Pai. Temos, Senhor, muitas necessidades, Pai. Mas, Senhor, acreditamos, Pai, que no momento adequado, Pai, o Senhor irá nos suprir, o Senhor irá nos dar, Senhor, o alimento, Pai, o Senhor irá nos dar a provisão, Pai, e sabemos, Pai, que em meio a tanta tribulação, Deus, o Senhor irá nos cuidar, Pai, como um pastor, Pai, porque de nada, Senhor, o Senhor nos deixará faltar, Pai. Eu sei que o Senhor irá cuidar de nós, Pai. Eu sei que o Senhor irá, Senhor, nos dar a direção correta, Pai. E eu sei, Pai, que nada, Senhor, faltará em meio à tribulação, Deus. E assim, Pai, como diz a sua palavra, Senhor, nós vamos, Senhor, lidar, Senhor, aquilo, Senhor, que é para te honrar e para te agradecer, para te honrar e exaltar o teu santo nome, Deus. Porque, Deus, nós fomos criados para o propósito de glorificar ao teu santo nome, Deus. E aqui, Senhor, nós viemos te agradecer nesse momento, Pai, e exaltar ao teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, graças a Deus. E hoje, vamos dar seguimento na ceia, na celebração. O pastor vai dar uma palavra para a gente. Amém. Depois desse tempo, dessa palavra, essas duas palavras que nós recebemos, a palavra de paz, a paz que nos traz tranquilidade, e da palavra de gratidão, que fala da graça, através do nosso princípio de gratidão, nós vamos agora fazer mais um ato profético, né? A Bíblia descreve lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo fala um pouquinho a respeito da ceia. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós.
Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes desse pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do seu corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e deste cálice. Esse princípio da ceia é um princípio poderoso na nossa vida, é um princípio valioso. E Jesus não fez isso à toa. Imagine vocês, o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim: e tomou na noite que ele foi traído, tomou o pão. Ceia fala de celebrar. Toda vez que você se reúne com a sua família para ceiar, que você se reúne para fazer uma ceia grande, né? Uma ceia que nem hoje, alguns que tiveram a oportunidade de ter os seus pais em casa, ceiaram aí na sua casa com a sua família, celebrar esse momento do Dia das Mães. Outros que já celebraram alguns momentos de ceia, de cear com a família, celebrando alguma coisa, celebrando a Páscoa. Esse momento de cear é um momento de festa. Agora me diz, Jesus, sabendo que ele já havia sido traído, ele estava celebrando. Jesus, sabendo que ele ia morrer na cruz, ele estava celebrando. Ele não perdeu o foco dele. E aí ele diz: tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós. Ele estava anunciando que ali era o corpo dele que ia ser partido por muitos, por cada um de nós, que ia morrer na cruz. A ceia, ela nos traz a lembrança do que Jesus fez, quando ele fala partiu do corpo. Fala que Jesus já venceu a morte pela nossa vida, que ele já foi lá na cruz e a carne dele, o corpo dele foi tomado por nós. Aqui também fala, no versículo seguinte, que este é o cálice do Novo Testamento, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aqui está dizendo também que o sangue dele foi derramado para que nós pudéssemos ter a redenção, para que nós pudéssemos ser livres. E ele fala, então, todas as vezes que você for tomar a ceia, lembre do que eu fiz. Então aqui nós temos que ter um olhar do que ele fez. No versículo 26 ele diz assim: comerdes do pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ele fala que todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando do que ele fez e lembrando que ele virá. Então você já é um motivo do seu coração estar muito alegre, porque se você tem a oportunidade de celebrar a ceia, você está celebrando o corpo de Cristo, você está celebrando, anunciando a vida dele, até que ele venha. Então nós temos que anunciar, mesmo que pareça muito difícil, é o momento da gente celebrar e anunciar. É a única maneira que nós temos de demonstrar esperança. É um tempo da gente mais e mais e mais esperar e colocar a nossa esperança em Cristo. Nós ouvimos de paz aqui. Quando nós colocamos essa esperança, é algo maravilhoso. Mas ele diz assim: olhe para trás para ver o que eu fiz, olhe para frente para ver o que eu vou fazer também, que estou fazendo, mas olhe para dentro de você. Não coma desse pão e desse suco de maneira indigna. Você está, como que está a sua vida? Nenhum de nós somos dignos nem de desatar as sandálias do Senhor se nós formos olhar para quem não errou, para quem não falhou. Mas ele diz assim: olhe você, examine você, não venha sofrer condenação,
mas que você julgue você mesmo e comece a ver como que está o seu interior. E agora depois dessa palavra, como que está o seu interior? Estava o seu interior? O que estava te afastando do Pai, de lembrar o que Jesus fez, de lembrar de que Ele está conosco e que Ele virá em breve? Como que está você? Avalie como está aí dentro. Avalie, nós precisamos avaliar como que nós estamos referente a liberar perdão. Como nós estamos referente a deixar na cruz os nossos erros. Agora é uma hora de reflexão. E ele diz assim: examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Nós precisamos examinar a nós mesmos. E ele fala que nós precisamos olhar para ele que ele fez, olhar para ele que virá e olhar para dentro de nós, porque aí nós conseguimos olhar para os nossos irmãos. Paulo estava falando aqui da igreja de Corinto, que eles estavam ceando de qualquer maneira, sem fazer o princípio do amor ao próximo. A ceia fala de comunhão, a ceia fala de repartir do pão. Então que agora na sua casa você possa repartir o pão com a sua família. Se você estiver sozinho, você vai estar repartindo pão com a igreja de Cristo, porque nós somos uma família em comunhão. Poxa, eu não consegui pegar o suco, o pão. Venha na semana, pegue, celebre em casa, não deixe de celebrar, mas que o Senhor possa neste momento te abençoar de maneira poderosa. Feche os seus olhos. Pai amado, poderoso Deus, assim como diz nesta palavra, Senhor, é tão poderoso, Pai, é tão maravilhoso, Senhor. Nós sabemos que no reino do Espírito os céus estão em festa, mas que o nosso coração entre arrependido, Senhor, humilde de reconhecer que o Senhor é maravilhoso, de reconhecer que nós erramos, que nós somos falhos, mas contigo nós somos fortalecidos, contigo nós encontramos tudo que a nossa alma precisa, Pai. Então, Pai amado, abençoe o pão, que o Senhor diz: comei todos em memória de mim. Abençoe o suco, Deus, que representa e simboliza o teu sangue que foi derramado sobre a terra e foi quebrado toda a maldição, Pai. E que nós possamos tomar desta ceia, onde nós estivermos, que nós possamos compartilhar com a nossa família esse momento maravilhoso de comunhão com a família de Cristo. Pai, obrigado, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de podermos ceiar, porque isso aqui é algo poderoso, Pai. Se nós estamos nos sentindo indignos de tomar, que possa vir o arrependimento, e que nós possamos se arrepender e deixar nas tuas mãos e nos alegrar em ti, que é a nossa esperança. Em nome de Jesus, abençoe o pão e o suco. Em nome de Jesus, amém. Podeis comer, coma e beba com a sua família. Amém. Sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue.
que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sua cruz mostra sua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso somente. E nos lava dos pecados. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve. Nada além do sangue, nada além do sangue. Então declare que você é livre através desse nome. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres, nós somos todos livres, através do sangue de Jesus, maravilhoso. Antes da gente finalizar, eu sei que a gente no YouTube fica mais difícil o relacionamento, né? Pelo Meet a gente consegue se ver, a gente consegue ali trocar mensagens, mas no YouTube não tem essa oportunidade. Mas eu quero agradecer todos que estão participando, cada um que está aqui, que colocou aqui no nosso chat, colocou amém, está presente com a gente. Se você não colocou, coloque para que a gente saiba que você está participando com a gente, para que a gente possa estar intercedendo pela sua vida, orando pela sua família. Então, quero agradecer a todos que estão presentes aqui com a gente, pelo Meet, pelo YouTube. Que Deus abençoe vocês de maneira tremenda. Que esta semana seja uma semana de bênção, seja uma semana poderosa do Senhor sobre a sua vida, e que você possa viver esta palavra que foi ministrado hoje aqui, tanto a palavra da ceia, como a palavra de paz que o pastor Renato ministrou, que nós possamos viver essas palavras, e que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo, e que essa semana nós possamos experimentar
a paz do Senhor que excede todo entendimento, a tranquilidade do Senhor que nos dá força para enfrentar qualquer batalha. Deus abençoe Dona Belinha, Deus abençoe Irmã Tina, Deus abençoe essas mulheres maravilhosas, minha esposa, cada mulher, cada discípula, cada mulher que está participando com a gente, que é mãe. Deus abençoe vocês, que o Senhor possa abençoar a sua casa de maneira tremenda. Cada homem que está participando com a gente aqui, não importa a distância, que o Senhor possa abençoar sua vida também no nome de Jesus. Participe essa semana com a gente, esteja presente com a gente nas células, estejam presentes com a gente na oração, estejam presentes com a gente na escola Crescer, amém? E eu creio, no sábado também tem o culto Kids. Se você, o seu filho, está em casa aí, leve para ele participar deste momento, chame ele para participar do culto Kids, é uma bênção, e que o Senhor possa fazer com que a nossa casa inteira esteja aos pés dele, amém? Deus abençoe Claudenice, Cíntia, que estão à frente aí, trabalhando no hospital, que o Senhor possa abençoar vocês, conduzir vocês em todas as coisas, não deixar com que vocês fiquem atemorizadas, mas que sejam mulheres valentes, cheias do poder do Espírito Santo, e que possam enfrentar todas as coisas que se levantar, e que o Senhor esteja com vocês nessa batalha, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, que nós possamos celebrar essa semana. Pai amado, obrigado por tudo. Pai, nos dê um final de domingo abençoado de descanso, e que a nossa alma possa ser descansada, assim como Jesus dormiu, nós possamos dormir descansando em paz, e que o Senhor possa nos abençoar e viver o melhor do Senhor nessa semana, viver do melhor do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida ministerial, na nossa vida secular, na nossa vida como um todo, Pai. Nos abençoe, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós encerramos aqui este culto, essa live, e que o Senhor possa te abençoar, amém? Mais que a neve, sinta esse sem